Olá, hoje nossa equipe irá discorrer sobre memória RAM e memória ROM. Meu nome é Davi, tenho 18 anos, sou um garoto alto branco, de olhos castanhos, cabelos também castanhos, sobrancelhas grossas, traços fortes, nariz levemente arredondado, óculos pretos. Estou usando neste exato momento uma camisa social verde clara. Estou constantemente gesticulando e tenho o prazer de apresentar esse trabalho para vocês. Oi, eu sou o Matheus, tenho 18 anos, sou um homem branco, com cabelos ondulados e castanhos, tenho sobrancelhas finas, olhos pequenos, uma orelha grande até, eu tenho um bigodinho, tenho uma barba e é isso. Sou Matheus Correia, pardo, cabelo crespo, olhos claros, sobrancelha grossa. Estou vestindo uma jaqueta preta, por baixo estou vestindo uma camiseta cinza. Olá, eu me chamo Victor, eu sou um homem branco com cabelos castanhos escuros, levemente ondulado, com sobrancelhas médias, olhos castanhos escuros e nariz médio. Olá, você que assiste esse vídeo, eu me chamo Luiz Felipe de Santana Santos, tenho 19 anos, sou estudante do curso de ADS do IFSP de Cubatão. A fim de descrição, eu sou um jovem pardo, usuário de óculos, de cabelos castanhos, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, usando uma camisa preta num fundo branco. Meu nome é Lucas, sou um jovem pardo de 19 anos, tenho um cabelo cacheado curto, castanho e estou usando uma blusa de frio preta. Olá, hoje nossa equipe irá dissertar sobre memória RAM e memória ROM. Comecemos então da memória RAM, a Random Access Memory, ou seja, a memória de acesso aleatório. Essa memória é uma peça simplesmente imprescindível para o funcionamento de quase qualquer máquina, quando nós falamos de notebooks, computadores, smartphones, tablets, enfim. Essa memória ela serve basicamente para lidar com as informações que estão sendo usadas na dinâmica de funcionamento do usuário. Portanto, enquanto o usuário vai mexendo na sua máquina, executando as suas tarefas, a memória RAM vai trabalhando e renderizando, carregando, gerenciando os dados que o usuário está mexendo naquele exato momento. Ela é uma memória volátil porque ela precisa de energia para o seu funcionamento tradicional, para o seu funcionamento pelo qual ela foi feita para funcionar. Essa memória também vale dizer que ela necessita de energia porque quando a energia acaba, todos os dados da memória RAM são acabados, ou seja, ela é uma memória de acesso não permanente, diferentemente, conforme vamos ver, da memória ROM. A memória RAM é essencial para o desempenho do computador, porque ela armazena temporariamente tarefas do seu computador, seja como abas abertas ou jogos, aplicativos no computador aberto. A quantidade de memória RAM varia de usuário para usuário, porque 4 GB de memória RAM é apenas para tarefas muito básicas, porque vai haver um travamento, então 4 GB de RAM não é muito bom. 8 GB de RAM é o recomendado para você conseguir utilizar seu computador para tarefas ainda simples, porém sem travamentos, sem dores de cabeça. Você vai conseguir assistir um vídeo, ficar com mais abas abertas, executar um pouco mais de programas sem ter travamentos. Mas 16 GB de RAM é o que muitas pessoas utilizam hoje em dia, né? Porque 16 GB de RAM você já consegue jogar uns jogos melhores, uns jogos que exigem um armazenamento maior. Você pode jogar jogos com Discord, com o Google aberto e você consegue utilizar essas ferramentas de forma mais fácil e mais rápido, sem travamentos. 32 GB de RAM é mais utilizado para jogos muito pesados que solicitam muita memória RAM. E também para editores de vídeo, porque editores de vídeo profissionais, né, eles acabam tendo que utilizar muita memória RAM porque fica After Effects aberto, Adobe Premiere, Illustrator,
Entre outras páginas, um monte para pegar materiais para edição de vídeo. Então, editor de vídeo acaba tendo que utilizar muita memória RAM. A memória RAM é uma forma de armazenamento volátil. Isso significa que os dados armazenados lá só são mantidos até o momento que o computador desliga. Após isso, todas as informações de lá são perdidas. Isso é muito importante para o funcionamento do computador para que o computador seja mais ágil e mais rápido, pois as informações mantidas lá são transmitidas mais rapidamente. Mas também é crucial salvar as informações em discos rígidos ou SSDs. Se pudéssemos fazer uma analogia com o corpo humano, seria como se fosse o córtex pré-frontal, pois lá também são mantidas nossas informações de curto prazo. E agora iremos falar sobre os tipos de memória RAM, começando pela DRAM ou memória RAM dinâmica. Esse é o tipo de RAM mais simples que existe e que utiliza um capacitor para armazenar cada bit. E esse capacitor necessita periodicamente ser recarregado. Portanto, a DRAM possui baixa capacidade e baixas velocidades. Já a SDRAM, ou memória RAM síncrona e dinâmica, é uma evolução da DRAM que possui a capacidade de sincronizar com o clock do processador, assim aumentando a velocidade e a capacidade. Já a VRAM é a memória RAM de vídeo, que está presente nas placas de vídeo e que armazena dados gráficos. Já a DDR-SDRAM é uma memória de taxa de dados dupla, síncrona e dinâmica. Ela possui a capacidade de transferir 2 bits por ciclo de clock do processador, assim dobrando a velocidade e a taxa de transferência. A DDR também possui diversas versões, no caso 5 e uma futura 6 que iremos comentar depois. Já a SRAM, ou memória RAM estática, é uma memória RAM que utiliza circuitos de transistores que não necessitam ser recarregados. E, portanto, ela é a mais rápida que existe e que também pode possuir grandes capacidades, mas normalmente é utilizada dentro dos processadores com baixa capacidade, mas altas velocidades. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a importância da memória RAM dentro do computador. A importância da memória RAM se encontra na sua capacidade de gerar mais agilidade e velocidade nos processos do computador, se mostrando eficaz na edição de arquivos, na execução de programas, onde simultâneos processos são efetuados. Ela vai funcionar basicamente como uma área de trabalho temporária ali para o computador, ou seja, ela vai salvar informações necessárias em um certo período de tempo, um certo momento, para um certo processo que está sendo efetuado, como por exemplo a execução de um jogo, um vídeo. A edição de um vídeo também é utilizada em aplicativos de edição. O aplicativo de edição de texto também, quando você edita uma planilha, quando você edita um arquivo no Word, você está ali usando a memória RAM do computador para que esses processos sejam efetuados, porque há ali a alteração de arquivos, a criação de arquivos dentro do computador. Ela, por ser volátil, ela é muito útil para essa função, porque quando você reinicia o computador, quando você corta ali a passagem de energia elétrica pelo sistema dessa memória RAM, ela vai ser reiniciada, podendo ali ter a possibilidade de gravar novos dados e ser reutilizada ali como uma área de trabalho temporária. Também é importante salientar que quanto maior o tipo de arquivo que você precisa ali manipular, maior vai ser necessária que seja a memória dessa memória RAM. Se você for, por exemplo, rodar um jogo mais pesado dentro do seu computador, você precisa de mais memória RAM. Ou um processo mais pesado como, por exemplo, edição de vídeo, como foi citado. Você vai precisar ali de mais memória RAM dentro do seu computador. Falando sobre a tendência futura para a memória RAM, gostaria de citar a nova geração DDR6, que está para sair em 2025. Ela promete trazer o dobro de velocidade e o dobro de armazenamento e largura de banda que possuía sua antiga geração DDR5. Devido a toda a capacidade dessa nova geração que está vindo, aplicativos de manipulação de dados e softwares de edição de vídeo podem operar com muito mais rapidez e capacidade, fazendo com que muito mais coisas possam ser executadas ao mesmo tempo. Agora é chegado o momento de falarmos sobre memória ROM. A memória ROM é traduzida como Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Isso porque a memória ROM ela serve somente para que o computador do usuário consiga entender as instruções. Então ela é uma memória que já vem pré-programada da sua fábrica
da fábrica produtora daquela memória, e ela faz com que o computador consiga entender e armazenar firmwares, softwares como o próprio sistema operacional, e instruções variadas sobre entrada e saída de dados no computador. Ela é uma memória não volátil porque ela não precisa de energia para o seu funcionamento. Isso porque quando o computador é desligado, então automaticamente a máquina já mantém os dados naturalmente sem que haja nenhum esforço, porque não precisa de energia para o funcionamento da memória ROM. A memória ROM é também muito importante, simplesmente imprescindível para o funcionamento da máquina. E ela é uma memória permanente, justamente pelo que eu acabei de vos explicar, que ela já mantém os dados sempre armazenados na sua máquina. A memória ROM, memória somente para leitura, é essencial em todos os dispositivos eletrônicos, pois armazena permanentemente o firmware e o sistema operacional básico para o funcionamento do hardware. Diferente da memória RAM, a memória ROM não perde seus dados quando o dispositivo é completamente desligado, garantindo que o equipamento funcione corretamente e de forma confiável. Sem a memória ROM, muitos dispositivos não conseguiriam iniciar ou operar como esperado. A memória ROM, por outro lado, é um tipo de armazenamento não volátil. Isso significa que os dados mantidos lá permanecem intactos mesmo quando o computador é desligado. A ROM ela é usada para armazenar firmwares e informações essenciais para o funcionamento do computador. Diferente da RAM, os dados da ROM não podem ser alterados facilmente, garantindo informações críticas estejam lá sempre disponíveis, independente do estado do dispositivo estar ligado ou desligado. Se pudéssemos fazer uma analogia com o corpo humano, seria semelhante ao hipocampo, pois lá estão também nossas informações essenciais para o funcionamento, como o aprendizado e a memória de longo prazo. E agora iremos falar sobre os tipos de memória ROM, começando pela MROM ou Mask ROM. Ela permite que seja programada durante o processo de fabricação, porém não permite que seus dados sejam apagados ou alterados. Já a PROM ou ROM programável permite que seus dados sejam programados após o processo de fabricação, porém também não permite que seus dados sejam alterados ou apagados. A EEPROM ou memória ROM programável e apagável permite que seus dados sejam programados e apagados diversas vezes através de um processo com luz ultravioleta, porém esse processo é bem demorado. E por fim, a EEPROM, ou memória ROM programável e apagável eletricamente, é uma evolução da EEPROM e que permite também ser programada e apagada diversas vezes, mas utilizando corrente elétrica e que é um processo muito mais rápido e eficiente. Agora eu vou apresentar um pouquinho sobre a importância da memória ROM dentro do computador. Ao discutir a memória ROM e a sua importância, é fundamental que a gente entenda que ela é uma memória não volátil, ou seja, quando ela não apresenta ali a passagem de corrente elétrica pelo seu sistema, ela mesmo assim vai ser capaz de armazenar informações dentro dela. Então ela é muito utilizada para guardar informações que são assim essenciais para o funcionamento do computador. Dentro da memória ROM a gente pode encontrar a BIOS do computador, que é basicamente ali o sistema que vai bootar o computador, bootar sendo iniciar o sistema inteiro do computador. E também é dentro dela que a gente encontra os firmwares, ou seja, softwares que funcionam ali para fazer a comunicação do computador com os periféricos, com os dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, a gente tem o teclado, a gente tem aparelhos de som, a gente tem aparelhos de vídeo como monitores ou projetores, enfim. São os firmwares que vão fazer esse sistema funcionar. Então, eles são indispensáveis para o funcionamento do computador, porque sem eles você não consegue usar o mouse nem o teclado do computador, e sem a BIOS você também não consegue iniciar o computador. Por ela ser não volátil, ou seja, o que eu expliquei, ela não precisa de corrente elétrica, ela vai funcionar ali como uma maneira de guardar essas informações de maneira assim a não perdê-las. E por isso ela é muito importante dentro ali do funcionamento do computador. Sendo a mais nova da família das memórias ROM, a memória flash ela pode ser programada e ter suas informações apagadas pelo usuário por meio de corrente elétrica. Diferente de outros membros da família da memória ROM, a memória flash tem seu foco principal em dispositivos móveis, como pendrives, drivers USB, celulares, câmeras e dentre vários outros dispositivos móveis.